É convidado deste telejornal Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Doutor, muito boa noite. Olá, boa noite. Sabemos em que fase desta pandemia, em que fase desta vaga é que estamos? Bom, o que nós sabemos é que os números de novas infecções têm vindo a aumentar e há projeções segundo as quais o pico poderia ser atingido já na próxima semana ou talvez um pouco mais tarde, mais perto do final do mês, segundo aquilo que o Dr. Baltasar Nunes indicou na reunião do Infarmed. De qualquer forma, eu penso que mais importante do que nós olharmos para o número de novas infecções é olharmos para o impacto que essas infecções têm ou não em termos de doença, de internamentos e de mortalidade. Nós não sabemos ainda se todos estes internamentos e os casos que estão a aparecer mais graves se resultam já da Omicron? Nós sabemos que a variante Omicron neste momento é dominante, mas o aumento da incidência de infecções na faixa etária acima dos 60, 65 anos só se iniciou há cerca de uma semana. E, portanto, nessa faixa etária nós ainda não temos dados suficientes para perceber que tradução é que estas infecções poderão ter ou não em doença grave a requerer hospitalização. E sendo esta faixa etária a mais vulnerável, é muito importante nós percebermos se há ou não um aumento no número de casos de doença grave em resultado deste aumento do número de casos de infecção nas pessoas com mais de 65 anos, ou se, pelo contrário, o número de internamentos e de óbitos se mantém estável, mesmo nesta faixa etária, apesar do aumento do número de casos de infecção. Esta dissociação entre o número de casos de infecção e os impactos na saúde é importante que seja feita. Eu julgo que realmente nós temos que pensar mais em termos de impactos e de casos de doença do que propriamente do número de casos de infecção. Portanto, nós podemos chegar a uma situação de ter um diagnóstico de um número muito elevado de casos de infecção e desse número perder relevância, não ser preocupante. Isso é algo que pode acontecer e que nós ainda não sabemos dizer, e volto a frisar, sobretudo na faixa etária, onde é mais importante ter essa informação, mas num espaço de tempo relativamente curto poderemos começar a ter esses dados. Estamos a falar num espaço de semanas. Estamos a falar num espaço de semanas, porque as infecções que estão agora a acontecer com o Omicron nesta faixa etária vão se traduzir ou não em casos graves de doença nestas semanas que se aproximam e, portanto, nós, num espaço de tempo muito curto, vamos ter a informação sobre realmente qual é o impacto que estas infecções que estão a acontecer agora estão a ter em termos da doença nestas pessoas. Mas neste momento sabe-se já que provoca doenças com características menos severas do que a anterior. Isso não nos permitiria aliviar algumas das medidas? Permitiria se nós tivéssemos já dados suficientes para garantir que um aumento descontrolado do número de infecções nas pessoas mais vulneráveis não se iria traduzir num aumento também demasiado significativo de casos de doença a requerer hospitalização. Enquanto não tivermos esses dados, é um bocadinho prematuro e arriscado deixar o vírus circular livremente, porque podem as consequências não ser as mais desejáveis, mas em breve, como eu dizia há pouco, julgo que estaremos em condições de saber isso. De qualquer forma, há um aspecto fundamental que é... Vacinação? Exatamente. Nós temos uma maneira de fazer diminuir essa probabilidade de uma infecção com Omicron conduzir a doença grave, porque nós sabemos que a dose de reforço da vacina tem uma eficácia muito grande na proteção contra a doença grave, também causada pela variante Omicron. E, portanto, é fundamental que as pessoas mais idosas, sobretudo, mas progressivamente todas as outras, recebam a dose de reforço na medida em que isso vai conferir uma proteção adicional contra a doença grave causada também pela Omicron e, desta forma, reduzir a probabilidade destas infecções se traduzirem em casos de doença. Eu recordo que nós já temos cerca de, portanto, na população acima dos 80 anos, já temos 616 mil pessoas, portanto, 88% desta população com a dose de reforço. Dos 70 aos 79 temos 855.700 pessoas, o que corresponde a 86% desta população. Depois dos 60 aos 69 já decresce um bocadinho a percentagem a 61%, são 799.256 pessoas, mas
com um esforço no sentido de se acelerar o mais possível esta administração das doses de reforço, nós vamos conseguir construir esta barreira de proteção nestas pessoas para que realmente estejam mais protegidas da doença. É a nossa principal barreira e quando pensamos no arranque da escola, do segundo período, na próxima semana, essa é a principal defesa da nossa comunidade? Neste momento, a nossa principal defesa é, sem dúvida, a vacinação, aliada ao facto de a Omicron efetivamente estar agora demonstrado que causa doença menos grave do que outras variantes. Em relação à questão do início do ano escolar, parece-me que foi uma decisão muito acertada não adiar o início do ano escolar e, de resto, também o facto de não se fazer isolamento de turmas inteiras por causa de um caso positivo. E isto é possível porque, como eu dizia, para já, porque esta a doença pela Omicron é menos grave, mas sobretudo porque nós temos a população estudantil dos 12 aos 19 anos, já temos uma taxa de vacinação na ordem dos 94%, na faixa etária dos 12 aos 19 anos, e os professores estão agora a ter acesso à dose de reforço de forma generalizada, e temos agora também a assistir à vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, que vem tornar toda esta população escolar muito mais protegida do que se encontrava e torna esta decisão de não fazer isolamentos nas escolas por causa de um caso positivo profundamente acertada e, na minha opinião, muito correta. Dr. Miguel Prudêncio, muito obrigada. Eu é que agradeço. Boa noite. Muito obrigado.